Bom, muitas vezes, devido à procrastinação, devido à alta demanda de tarefas, ou até mesmo a pessoa, às vezes, ela não sabe como priorizar, ela não sabe como se organizar, o que fazer primeiro, a pessoa acaba entrando em um mundo com um furacão de tarefas para que ela faça no dia dela. E saber como gerenciar tudo isso tende a ser importante. Então, é justamente sobre isso que eu vou falar com você aqui hoje. Como manter a calma em um dia com um furacão de tarefas para poder fazer. Como é que você mantém essa calma? Como é que você gerencia tudo isso? E claro, desperta o seu lado produtivo, porque no meio de tanta coisa para poder fazer, saber o que é importante se torna extremamente desafiador. Então vem comigo, pega um papel, pega uma caneta, um copo de água, porque está começando mais um episódio inédito do podcast Lado Produtivo. Muito prazer, muito prazer. Meu nome é Vitor Couto. Eu sou escritor, eu sou autor do livro Lado Produtivo e esse é o podcast Lado Produtivo. Aqui eu compartilho com você exercícios e regras para você poder despertar o seu lado produtivo. Lado produtivo é você usar o tempo a seu favor. E o tema de hoje é como manter a calma em dias com furacão de tarefas para fazer. Quiçá, como despertar o seu lado produtivo em dias como esse. Bom, primeiramente, é importante a gente, antes da gente encontrar solução para esse tipo de problema, é importante a gente compreender como é que foi que por dia chegar nesse ponto, certo? Você concorda comigo que muitos aspectos aconteceram para a pessoa chegar nessa situação em que ela se encontra com um furacão de tarefas para ela poder fazer? Para isso, eu vou sugerir para você o seguinte, a gente vai refletir aqui juntos sobre quais são alguns desses motivos. E eu vou definir aqui para vocês 3 motivos pelos quais muitas vezes a pessoa, o dia dela acaba chegando nesse ponto em que há um furacão de tarefas para a pessoa poder fazer e a pessoa muitas vezes ela tende a se desesperar e não compreender o que deve ser feito primeiro, o que deve ser delegado e como gerenciar tudo isso. Como gerenciar tudo isso, daqui a pouco eu te mostro a solução. Mas vamos entender então o que acontece nesses dias com o furacão de tarefas para poder chegar nesse ponto. O primeiro motivo pelo qual ocorre o furacão de tarefas no dia de uma pessoa. Primeiro, o furacão de tarefas é muita tarefa, tá? É só para definir isso. Muitas tarefas para poder fazer e a pessoa não tem clareza sobre o que fazer, tá ok? Então, o primeiro motivo pelo qual ocorre o furacão de tarefas na vida de uma pessoa é que essa pessoa, ela procrastinou. Ou seja, a pessoa procrastinou projetos, ela procrastinou ir a compromissos, ela procrastinou fazer uma série de tarefas, ela procrastinou uma série de eventos e uma hora essa conta vem. Depois de tanta procrastinação, depois de grão em grão, depois de tudo isso, depois de vários dias a pessoa procrastinando, chega uma hora que essa conta vem. E aí ela vem no formato de furacão no dia. E aí acaba que a pessoa às vezes não tem clareza sobre o que fazer. Então as tarefas importantes, elas acabam se juntando com tarefas que acabam se tornando urgentes pelo fato da pessoa ter procrastinado todo o tempo em relação a isso. Porque, para e pensa, a tarefa estava programada para poder ser entregue no dia 26 de agosto, às 8 horas da manhã. E a pessoa recebeu para poder fazer essa tarefa no dia 20 de agosto, ao meio-dia. Ou seja, ela teve vários dias
para poder executar essa tarefa e por algum motivo ela procrastinou e chega no dia 26, 7 horas da manhã, ela ainda não realizou essa tarefa. E aí tem outras tarefas com nível de importância extremamente alto e a pessoa se sente um pouco confusa sobre o que fazer. E às vezes ela vai ter que ignorar a tarefa que é importante por causa dessa tarefa que é urgente e que ela, justamente pelo fato dela procrastinar, ela deixou essa tarefa se acumular e realmente acabou deixando ela se acumular, e para isso ela vai ter que decidir se ela vai fazer a tarefa urgente ou vai fazer a tarefa importante primeiro, por causa do prazo limitado de entrega dessa tarefa. Então, procrastinar, as pessoas que procrastinam, elas tendem a pagar um preço muito caro por essa procrastinação. E lembrando que procrastinar é o ato de adiar tarefas que são importantes. Então é o famoso amanhã eu faço essa tarefa, semana que vem eu faço essa tarefa, mês que vem eu faço essa tarefa. E esse dia, aparentemente, ele parece que nunca chega. Não é verdade? Então, o primeiro motivo pelo qual o furacão de tarefas na vida de uma pessoa acontece é por causa da procrastinação. É porque a pessoa vai empurrando com a barriga, ela acha que depois ela vai conseguir fazer, ela acha que depois ela vai conseguir, mas chega uma hora em que ela realmente não consegue realmente entregar essa tarefa. Então vamos lá, vamos para o segundo motivo. O segundo motivo pelo qual a pessoa, o segundo motivo pelo qual o furacão de tarefas ele acontece, e lembrando, galera, existem vários motivos. Aqui eu estou listando só 3 motivos que eu considero que são os mais importantes, mas podem existir outros aí na sua vida. O segundo motivo pelo qual existe o furacão de tarefas é por causa da preguiça. E a preguiça que eu falo aqui é a preguiça. O que define preguiça? Preguiça é a pessoa não fazer nada. Basicamente isso. Ela tem uma tarefa para poder fazer, ela tem várias tarefas para poder fazer, mas ela não faz nada daquilo que ela se planejou para poder fazer no dia. E aí quando está realmente em cima, aí, ou baseado em muitas pessoas falando com ela, aí ela decide fazer a tarefa ou decide realizar aquele projeto. Então, se questione e reflita com calma em relação à motivação. E lembrando, preguiça e procrastinação têm definições diferentes. A preguiça é o ato da pessoa adiar tarefas. Desculpa, a procrastinação é o ato da pessoa adiar tarefas importantes. A preguiça é a pessoa não fazer absolutamente nada. No caso da procrastinação, a pessoa às vezes até faz, tá ok? No caso da procrastinação, a pessoa faz, só que ela não faz aquela tarefa que é importante. Então, se existem 2 tarefas para a pessoa poder fazer, existe uma tarefa que é divertida, que a pessoa gosta de fazer, mas que não é importante. Existe uma outra tarefa que é complexa, que a pessoa interpreta essa tarefa como difícil, mas que é importante. A pessoa que procrastina, normalmente ela ignora essa tarefa que é importante e ela faz a outra tarefa que é prazerosa para poder ser feita. E aí ela pega e procrastina a outra tarefa. No caso da preguiça, a pessoa não faria nenhuma das 2. Nem a tarefa que é complexa e interpretada como difícil, e nem a tarefa que também é interpretada como prazerosa. Tá certo?
E o terceiro motivo pelo qual você e o terceiro motivo pelo qual ocorre o furacão de tarefas é porque a pessoa ela não utiliza um método de gestão do tempo que é eficiente para que ela se organize, no dia a dia delas. E ter um método, gente, é muito importante. Mas não qualquer método, um método que seja eficiente para você se planejar, para você se organizar, para você saber realmente o que você quer, para você realmente gerenciar a sua energia, gerenciar o seu cansaço, para você poder gerenciar quando a procrastinação ou a preguiça acontecer, para você conseguir manter um foco na tarefa que é necessária. Então, o primeiro motivo pelo qual as pessoas elas não conseguem despertar o lado produtivo delas, principalmente no contexto, e elas deixam chegar nesse ponto de furacão de tarefas, é porque elas não têm uma metodologia e elas não seguem uma metodologia de gestão do tempo que é eficiente. E é muito importante ter uma metodologia. E claro, eu sou suspeito para poder falar porque eu ensino o protocolo de priorização, que é a minha metodologia de gestão do tempo. Mas não existe só a minha metodologia, existem várias metodologias, certo? Existe a metodologia do Jerônimo Temel, existe o método do Christian Barbosa, existe o método do David Allen, né? A arte de fazer acontecer. Então, assim, existem livros, existem métodos, existem modelos que você pode seguir aí na sua vida para você conseguir gerenciar melhor o seu tempo de forma eficiente. E o problema da pessoa que deixa chegar nesse ponto de furacão de tarefas, porque esse ponto já é terrível, é também que a pessoa ela tem dificuldade de manter a calma naquele momento, com o furacão de tarefas. Então, quando ocorre o furacão de tarefas no dia da pessoa, no dia da pessoa, na rotina ali da pessoa, ela tende a ficar estressada, ela tende a ficar preocupada em relação, será que vai dar para entregar essa tarefa? Será que eu faço essa ou aquela tarefa? Será que eu não devo cancelar um determinado compromisso ou um projeto que já está planejado já faz tempo? Então a pessoa fica nessa indecisão, ela fica nessa dúvida e se torna cada vez mais difícil dela manter a calma e o estresse e a preocupação costumam assumir o controle. E outra coisa, a pessoa também tem uma sensação de que ela não está controlando o tempo dela. As coisas estão simplesmente fora de controle e parece que ela só está tentando ali apagar incêndio. E é basicamente essa visão que a gente tem também quando a gente olha para esse contexto de uma pessoa que está passando por um furacão de tarefas. Então, assim, existem diversos motivos pelo qual chegou nesse ponto em que a pessoa se encontra, mas há uma boa notícia, certo? É difícil uma pessoa que está passando por um furacão de tarefas no dia a dia dela, mas a gente tem uma boa notícia. E a boa notícia é que a gente tem conhecimento para poder estar gerenciando tudo isso e estar se reorganizando de novo para poder estar assumindo de fato o controle do seu tempo, o controle da sua vida e estar despertando o seu lado produtivo. Então agora eu vou compartilhar com vocês Então agora eu vou estar compartilhando com vocês como trabalhar cada um desses 3 motivos que eu compartilhei com você. Então, os 3 motivos que realmente te faz chegar num ponto em que ocorra o furacão de tarefas no seu dia a dia. O primeiro motivo pelo qual ocorre o furacão de tarefas no seu dia o primeiro motivo é que você estava procrastinando. O segundo motivo é que você estava com preguiça.
Ou o terceiro motivo é que você não estava seguindo uma metodologia de gestão do tempo. Tá ok? Então vamos trabalhar o primeiro motivo. O primeiro motivo pelo qual a pessoa ocorreu que a pessoa chegou no ponto de furacão de tarefas. O primeiro motivo é que a pessoa ela estava procrastinando a realização das tarefas e dos projetos. Como é que você faz para gerenciar a procrastinação, ou seja, o ato de adiar as tarefas que são importantes? Primeiro de tudo é o seguinte, se você está no furacão de tarefas e você quer gerenciar a procrastinação, é o seguinte, existe uma regra chamada a regra dos 2 minutos. Essa regra ela foi desenvolvida pelo David Allen. Ele escreveu um livro chamado A Arte de Fazer Acontecer. É o método que ele ensina ali, aliás, é um bom livro, é uma boa recomendação para você que quer gerenciar melhor o seu tempo. E o David Allen compartilha essa regra dos 2 minutos. E como é que funciona essa regra? Ele compartilha o seguinte: se você está no seu dia a dia ali realizando as suas tarefas, mas surge uma nova tarefa que aparentemente é importante e você vai gastar no máximo 2 minutos para poder executar aquela tarefa, faça aquela tarefa, né? Faça aquela tarefa. Então vamos supor que você está escrevendo um relatório, aí, e aí uma pessoa bate na porta do seu escritório e você tem que assinar alguns documentos para ela. E aqueles documentos são importantes, já vai facilitar muita coisa, vai facilitar para que inicie um processo para outros projetos. E aí ela solicita que a sua assinatura naqueles documentos. Assinar os documentos vai levar no máximo 2 minutos? Se for, você pode assinar os documentos, certo? E aí é algo muito importante. Ou responder alguma mensagem importante em alguma rede social, por exemplo, certo? Sempre lembre, existe a exceção realmente à regra, tá ok? Mas a regra não é utilizar o celular constantemente durante o momento ali de foco em uma tarefa. E aí você pode pegar, por exemplo, e aplicar essa regra dos 2 minutos para diversos contextos e diversas situações. Então, se tem na sua vida uma tarefa que vai gastar no máximo 2 minutos para poder ser executada, ou seja, uma tarefa rápida de ser feita, marque então 2 minutos e faça essa tarefa. Às vezes um telefonema, às vezes preencher um documento, às vezes enviar um e-mail, às vezes enviar uma mensagem, às vezes entregar um papel para alguém, sabe? Às vezes falar algo para alguém, às vezes lavar uma louça, enfim, fica a seu critério. Se a tarefa é importante e ela leva no máximo 2 minutos para poder ser feita, faça aquela tarefa. Uma outra forma de você manejar a procrastinação em um contexto de furacão de tarefas, uma outra forma de você manejar a procrastinação é você fazer o seguinte. Mark Twain dizia que se você tem... É interessante você começar o seu dia... Mark Twain disse isso. Mark Twain, escritor, ele disse o seguinte: se é importante você começar o seu dia engolindo o sapo. Inclusive tem um livro chamado Engolindo o Sapo. É um livro, ele não tem tradução para o inglês. Desculpa, ele não tem tradução para o português, né? É um livro que foi produzido nos Estados Unidos. O nome do livro é Engula o Sapo. É um livro bem bacana. E por que essa expressão, né? Engolir o sapo? É porque é o seguinte, tanto Mark Twain quanto esse escritor que escreveu o livro Engula o Sapo, o que eles estão querendo dizer é o seguinte, que existem tarefas no nosso dia a dia que são tarefas importantes, são tarefas relevantes para poder ser feita. E essas tarefas, às vezes, no nosso ponto de vista, são tarefas difíceis,
são tarefas complexas e são tarefas às vezes até chatas de serem executadas no nosso ponto de vista. E aí é interessante a gente começar o dia executando essas tarefas que são importantes, mas que são chatas e são complexas, ao invés de fazer tarefas que também são importantes, mas que são prazerosas. Então essa é a proposta deles e eu estou completamente de acordo. Então, porque a nossa chance de procrastinar ao longo do dia a execução dessas tarefas que são complexas, pelo fato de nós estarmos cansados, tende a ser maior. Então começa o dia realizando as tarefas que são chatas, que são complexas, mas que são importantes para você atingir suas metas, que são importantes para você viver o seu propósito, mas que são importantes para você, para sua equipe, para sua organização, enfim. E claro, tem um outro ponto também dessa frase, dessa questão da tarefa complexa, de você engolir o sapo, é se você tem 2 sapos, ou seja, se você tem 2 tarefas que são importantes, que são complexas e que são difíceis para serem executadas, faça aquela que é mais difícil, que é mais complexa e que é mais difícil para poder ser feita no seu ponto de vista. Faça essa primeiro ao invés da outra, tá ok? E isso é uma forma de você estar gerenciando o seu tempo e estar gerenciando também a sua energia. Já começo o dia engolindo o sapo, já começo o dia já fazendo aquela tarefa que é complexa, aquela que é chata. Bom, então essas são algumas propostas para você que quer gerenciar a sua procrastinação e parar de adiar tarefas e projetos nesse momento específico onde ocorre um furacão de tarefas. Agora a gente vai para a segunda proposta. E a segunda proposta, pessoal, é para você que quer, no caso, o segundo motivo pelo qual ocorre o furacão de tarefas é a preguiça. E agora, como é que a gente gerencia a preguiça? Tá certo? Ou seja, o ato da pessoa que não quer fazer nada. É importante a gente entender, quando a gente está falando sobre preguiça, é importante a gente entender que a preguiça é o ato da pessoa que não quer fazer nada. Eu não quero fazer absolutamente nada. Pode ser possível que a pessoa às vezes esteja com preguiça porque aquilo que ela vai fazer é muito grande. Ou seja, não é exatamente uma tarefa, mas sim um projeto inteiro que aparentemente está ali para a pessoa poder fazer. Então, quando a pessoa ela olha aquele furacão de tarefas e ela olha, eu tenho que fazer esse projeto, só que esse projeto ele é muito grande. A pessoa já desanima e já fica com preguiça. Então, como é que você faz nesse tipo de situação, nesse tipo de contexto? É interessante você utilizar a regra do mini hábito. Essa regra tem um livro chamado Mini Hábitos e tem também um outro livro chamado Hábitos Atômicos do James Clear, livros muito bacanas para quem quer criar hábitos e querem também reduzir a procrastinação e, no caso aqui, gerenciar a preguiça. A regra do mini hábito é você pegar e você dividir o seu projeto em pequenas partes. Não é possível uma pessoa comer uma melancia de uma vez, mas se você pegar a melancia e cortar ela em pequenos pedaços, você consegue comer. A mesma situação se aplica para um projeto grande, para uma tarefa grande, para um pequeno hábito que você quer desenvolver. Você pega aquilo que é grande, aquilo que é complexo, ou aquilo que é pequeno, mas você quer tornar mais pequeno ainda, e você consegue realizar. Então, por exemplo, você vai escrever um relatório. Escrever um relatório tem várias etapas. Você começa pela primeira etapa. Eu vou fazer só essa etapa aqui, pronto, e acabou. E, inclusive, tem pessoas que dizem isso, eu vou fazer só essa etapa aqui, ou eu vou fazer só esse pouquinho aqui. Quando a pessoa percebe, ela está num estado de motivação tão grande, porque ela entrou em ação, que ela pega e ela conclui aquela tarefa, ela já realiza outra tarefa. Então, assim, é a lei da inércia. A ação
gera ação. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso e um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Então, muitas vezes, quando a pessoa começa a realizar uma tarefa, mesmo que seja dando pequenos passos para aquela tarefa, muitas vezes a pessoa se motiva e ela quer continuar realizando aquela tarefa e às vezes ela conclui, ela vai para outra e o dia dela é mais extremamente produtivo, mesmo em um furacão de tarefas para ela fazer. Então, você pode utilizar esse mini hábito mais especificamente dentro desse seu contexto de muitas tarefas para poder fazer. E outra coisa, você tem que ser um pouco... Importante é você não se culpar tanto, né, pelo furacão de tarefas. Né? Obviamente você tem que se responsabilizar no sentido de que já aconteceu a situação, eu vou trabalhar em mim para que esse tipo de situação não ocorra novamente, né? Mas não é interessante você ficar se culpando sobre o que aconteceu. A questão agora é resolver o problema e buscar melhorar para que não ocorra de novo. Então, a mini tarefa vai ser importante para a pessoa que está com preguiça, para a pessoa que não quer executar as tarefas. E agora nós vamos para o terceiro motivo pelo qual ocorre o furacão de tarefas no dia de uma pessoa. E esse terceiro motivo que eu mencionei agora há pouco é a pessoa não ter uma não seguir uma metodologia de gestão do tempo eficiente. E agora eu vou compartilhar com você algumas sugestões da metodologia que eu ensino, que é o protocolo de priorização, para você que quer, de fato, assumir o controle do seu tempo, para você que quer despertar o seu lado produtivo e quer manter a calma nesse momento em que você está passando por um furacão de tarefas na sua vida. Então vamos lá. Primeiro de tudo, galera, é o seguinte, é interessante você organizar. Vamos imaginar, a pessoa está ali no dia, um furacão de tarefas para poder fazer, ela não sabe qual tarefa fazer. Primeiro de tudo, você vai pegar um papel e uma caneta, ou você pode utilizar um bloco de notas no computador, enfim, fica a seu critério. Você vai pegar e você vai anotar todas as tarefas que você tem que fazer naquele dia. Todas as tarefas que devem ser feitas naquele dia. Tá? Se existem tarefas que podem ser entregues no dia seguinte, não precisa anotar elas, mas anota as tarefas que precisam ser realizadas naquele dia, onde está acontecendo um furacão de tarefas. Então anota todas as tarefas, os projetos, os compromissos, anota essas tarefas. O primeiro passo é esse, tira da sua cabeça todas essas tarefas. Né? Porque a pessoa fala assim, eu estou com um furacão de tarefas aqui para poder fazer. E isso gera um impacto, certo? Isso já gera um desconforto e aí a pessoa ela fica completamente descontrolada, completamente estressada, completamente preocupada e sendo que, vamos colocar no papel, vamos escrever, vamos organizar essas ideias sobre o que está passando na sua mente realmente. Então vamos organizar, vamos colocar todas as tarefas aqui no papel, todos os projetos e os compromissos que você tem para fazer naquele dia específico, tá ok? Só o que você tem para fazer naquele dia específico. O que você gostaria de fazer e o que está ali para poder ser entregue naquele dia. Depois que você anotar essas tarefas, esses projetos, esses compromissos que você tem para fazer naquele dia, que está acontecendo um furacão de tarefas, você vai pegar e agora você vai organizar essas informações, tá ok? Vitor, como é que eu organizo essas informações? Para você organizar essas informações, você pode utilizar um critério que é o princípio da priorização. Ou seja, você vai organizar as tarefas baseadas no que é mais importante. Inclusive, você pode até utilizar
a regra do sapo que eu havia mencionado anteriormente quando eu falei da procrastinação. Tá tudo interligado, certo? Você fazer aquela tarefa que é importante, mas que é mais difícil e é mais complexa. Então você pode começar por essa tarefa. Então você coloca aí você organiza aí na sua lista para fazer essa tarefa primeiro, certo? Se você tem uma reunião agendada, é uma reunião importante, coloca também que essa vai ser uma das suas prioridades. Então você está, se der tempo de organizar, de realizar tarefas de ocupação, se der tempo de outros projetos que podem ficar para um dia seguinte, você pode também, você faz, mas o foco, a prioridade é você fazer o que é mais importante. E você também, você pode delegar tarefas e projetos para que outras pessoas façam para você. Então, às vezes você não tem que fazer tudo aquilo sozinho. Você pode delegar para que outras pessoas façam para você e assim você começa a assumir o controle do seu tempo, do seu dia e aquele furacão de tarefas você percebe que ele se acalma e você se acalma também. Pessoal, esse foi o episódio de hoje aqui do podcast Lado Produtivo. O meu nome é Vitor Couto e esse é o podcast Lado Produtivo.